Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Viseu, do clero da Diocese de Bragança, e com muita alegria compartilho com você neste domingo o 26º do tempo comum no calendário da Igreja Católica, o Evangelho, a palavra da salvação, tão aguardada, tão necessária, tão salvadora. Por isso, faz bem ouvir o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus que nos salva, nos instrui, nos educa, nos arranca da nossa mediocridade e do nosso egoísmo, da tirania do pecado para nos colocar em estado de graça. Ouvir a palavra é graça, portanto não perca. Vá para a igreja, comungar da graça divina ao ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática se torna cidadão do reino dos céus, dentro do mundo. Antecipa para cá o que se espera para lá. Assume responsabilidades urgentes, graves, humanamente irrecusáveis, que constroem um futuro de felicidade. Se não for feito assim, é claro que nos tornaremos responsáveis por um futuro incerto, sombrio e ruim. Por isso, vamos ouvir então o Evangelho desse domingo, do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31, que tão bem desenham de modo em parábola, de modo plástico, esta responsabilidade que temos com o outro, com o presente e com seu futuro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Das parábolas de Lucas, eu percebo que esta é uma das mais contundentes, dramáticas, porque ele coloca num contraste um revertério fatal que ilumina e lê a vida da gente. Que em síntese poderíamos dizer que o hoje é a preparação para o amanhã. Que o que vai acontecer no futuro, nós já o preparamos ontem. Que o abismo que a gente cava aqui equivale ao abismo que cavamos escatologicamente para o futuro entre nós e Deus e os irmãos. Que o isolamento, o desfrutamento, o egoísmo de hoje tem preço para um isolamento e a desgraça, a sucumbência eterna da pessoa na vida após a morte.
Ninguém se iluda, o Evangelho é para agora, para que a gente se converta, a fim de evitar este revertério dramático, drástico, trágico, que leva a gente à infelicidade futura e eterna. Lucas coloca a situação de duas pessoas. Poderíamos pensar em duas famílias, poderíamos pensar em duas nações, duas situações em que uma exclui a outra. Há um rico, glutão, epulão, ostentador, de festas diárias, com roupas elegantes e finas. Há um pobre que jaz à porta do rico. Ele só tem por roupa a língua dos cachorros, que lambem as suas feridas. Tem a angústia, num contraste deflagrado, com relação àquele que o vê todo dia, perto de si, e não lhe dá atenção. Santa Teresa de Ávila dizia que o pior não é ser pobre, é não ser desejado, não ser percebido, não ser atendido por ninguém. Isso é pior do que ser pobre. O rico não tem nome, o pobre tem. Ter nome na Sagrada Escritura significa ter projeto, ter futuro, ter Deus que lhe desenhou a vida com um projeto de felicidade. O rico não tem nome, o pobre tem. A vida vai, e parecia ser duradoura a vida ostentadora do rico. Parecia que o sofrimento de Lázaro não tivesse mais fim, e todavia tem. Tem fim tanto a vida explosiva e esnobante do rico, como tem fim o sofrimento horrível do pobre. Na hora da morte, tudo se revela. Na hora da morte, as surpresas vão acontecer. E como teremos? É aí então que, para Lucas, mais picante ainda, o pobre é elevado, o rico é abaixado, porque Deus derruba do trono os aparentemente poderosos. O rico vai ser enterrado, o pobre é levado aos braços do pai Abraão. É daí então que se dá o julgamento. O nosso juízo particular e social acontece na morte. Gisbert Grechek, um teólogo alemão, desenha isso muito bem nas suas obras de escatologia para nós. É na morte que nós veremos todo o nosso passado iluminado com a luz que vem do Senhor Jesus, a luz do mundo. É aí que a gente vai perceber o modo como tratamos as pessoas e como as desprezamos. E vamos ouvir do Senhor a sentença que julga e que estabelece a justiça. O que antes para nós era justo, que na verdade era muito injusto, agora vai revelar-se como o critério do trato que vai ser dado eternamente. Olha o que aconteceu. O tempo que foi dado para que a mentalidade e a prática mudasse, nenhuma nem a outra. E então agora a mentalidade e a prática vão se transferir para dentro de um julgamento que, por justiça, agora penaliza quem antes penalizava e exalta quem antes era rebaixado. Ninguém se iluda, minha gente. Deus é bom, mas não é besta. Não é cretino. É misericordioso, mas não é idiota. Jamais poderemos fazer isso com o próprio Deus. Quem é bom não pode ser besta, nem tratado como tal e esperado assim. É por isso, então, que se dá esse diálogo tremendo, de grito, de um que agora se encontra na mais extremada penúria e apela para que do dedo de quem ele nem quis saber do corpo inteiro venha uma gota d'água para lhe refrescar nas chamas que experimenta. Uma imagem do inferno está desenhada aqui, do inferior. De fato, o rico agora está no inferno, está no inferior, na parte de baixo, ao passo que o pobre de antes agora está enriquecido pela presença e a contemplação dos braços do seu Deus e Pai. É preciso tomar cuidado, arrepender-se enquanto é tempo. O grito do Evangelho, da igreja, das igrejas, o grito de Jesus é esse: convertei-vos e crede no Evangelho.
O tempo nos é dado para isso. Aproveitemos então, dia a dia da nossa vida e da nossa convivência, para que a gente não pratique injustiça com ninguém. Aquilo que se pratica aqui vai ter resultados futuros muito desagradáveis e surpreendentes quando é praticada a injustiça. A caridade, porém, que se faz, não somente cancela uma multidão de pecados que nós temos praticado, mas nos prepara um futuro feliz. Que Deus nos defenda de humilhar uma pessoa pobre, inculta, desprovida, insegura, doente, infante ou na sua ancianidade. Que Deus nos defenda de humilhar o pobre. Quem humilha o pobre vai se ver com Deus. E uma coisa é certa, o rico também morre. O rico morre e vai se ver com Deus. Nenhum de nós se atreva, então, à prática da injustiça. Vai ter contas a prestar. Que Deus nos dê a graça de um feliz domingo e uma vida convertida para o bem dos outros. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.